O IBGE divulgou hoje um balanço da estrutura policial do país. Os dados levantados em 2013 indicam que atuam no Brasil 425 mil policiais militares, o que significa dizer que é um policial para cada 473 habitantes. Para falar sobre o tema, nosso convidado é o Coronel Jorge Costa Filho, especialista em segurança pública e privada. Boa noite. Boa noite. Qual que é o reflexo, Coronel, deste número para a segurança pública no país? Esse número tem que ser analisado com muito cuidado, porque esses dados são para uma estrutura, digamos, dos Estados Unidos, da Europa, onde não é só a polícia que funciona. Lá também funciona o Poder Judiciário, o Ministério Público e toda a estrutura de uma cadeia de sequência. E aqui no Brasil, infelizmente, você pode ter muitos policiais na rua, mas o que nós vemos é que há muitas brechas legais. Hoje, qualquer um sabe que o marginal ele é preso pela manhã, em 1 ou 2 horas ele está na rua e, no máximo, em alguns dias ou algumas semanas. Então, hoje, não adianta apenas querer aumentar o número de policiais na rua. O que nós temos que mexer é na estrutura legal para que realmente quem cometa o crime seja penalizado e realmente a população possa ter uma melhor segurança. Mas hoje, com essa estrutura legal, esse número de praticamente 500 pessoas com um policial para a segurança, para o policiamento, é normal? É algo aceito hoje, de acordo com a segurança pública, com a polícia militar? Nós temos realmente uma defasagem de efetivo. Nós temos muitas cidades do interior que cresceram muito, aumentaram a sua população e a estrutura do Estado não conseguiu dar o mesmo suporte, o mesmo acompanhamento. Então, infelizmente, hoje nós temos falta de policiais em várias cidades no estado do Paraná. E qual que seria o número, Coronel, na opinião do senhor, aqui no estado do Paraná, nessa média, 500 pessoas para um policial? Em cidades do interior, o senhor estava comentando que chega a ser, a criminalidade é menor. O que tem que ser feito é um estudo por região, por localidade, porque cada local tem uma característica, uma peculiaridade. Então, nós não podemos dizer, de repente, que 500 policiais é o suficiente. Se nós pegarmos, por exemplo, o centro de Curitiba, ou alguns bairros que são densamente populosos, não é a proporção, mas sim o tipo de ocorrência, o tipo de criminalidade daquela região. Então, é uma coisa muito simplista você querer falar que naquela região ou no estado inteiro, 500 policiais por habitante e 500 habitantes por policial é o suficiente. Nós temos que ter uma realidade em cima de dados, de um estudo bem profundo, para não tratar a segurança com a falta de seriedade que ela merece. E no caso de algumas cidades do interior, Coronel, onde cerca de 10 mil habitantes, essas cidades com 10 mil habitantes, não tem um policial militar fixo, e sim, quando tem alguma ocorrência, eles são acionados de cidades próximas. É aquilo que eu falei, não é só falta de estrutura da Polícia Militar. Nós temos hoje, no interior do Estado, delegados que cuidam de 5, 6 cidades. Ou seja, um crime que ocorra numa dessas cidades, com certeza não será apurado como deve ser, não porque não há interesse, porque não há estrutura. E se você prende essas pessoas, você não vai ter uma estrutura de presídio para acomodá-los, não tem uma estrutura de delegacias para acomodá-los. Ou seja, nós não conseguimos tratar o crime com a seriedade que ele merece e muito menos recuperar os criminosos. E a única percepção que a população tem na realidade é a visão da polícia militar, porque é o único segmento fardado que realmente a população lembra, reconhece e vê no dia a dia. Mas nós temos falhas em todas as estruturas na área de segurança. Repito, desde a Polícia Militar, que é o início da ação, na Polícia Civil, que é a parte processual, no Ministério Público, no Judiciário, até chegar no sistema penal. Quando se fala, no caso de segurança pública, é um policial para cada 500 pessoas, mas nem todas essas pessoas são consideradas de risco pela polícia. Nós temos hoje, como eu te falei, nós temos bairros onde o índice de criminalidade é baixo, onde você tem muito mais que vai ter uma prevenção, e nós temos outros locais que são, na realidade, dormitórios da cidade, onde até pelo nível social, não que ele, por ser um nível social menor, ele é mais violento, mas é que a estrutura social que é oferecida naquelas regiões propicia um maior índice de criminalidade. Então, nesses locais, independente de muitas vezes ter o mesmo número de população, nós teríamos que ter um número de policiais maior, para que realmente pudéssemos dar uma segurança plena a toda a população, independente de ela morar numa região mais nobre ou mais simples.
Mas, coronel, não é assumir um risco não ter o policial em cidades no interior com cerca de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, esperando uma ocorrência acontecer para assim acionar a polícia? Não é um risco assumido? É um risco que já está provado que é muito alto, tanto é que nós vemos diariamente cidades do interior onde a população, através da própria entrevista, emissoras de televisão e de rádio, os próprios meios, outros meios de comunicação, relatando que até pouco tempo atrás a cidade era calma e agora assaltos, crimes, onda de violência assolando a cidade. Por quê? Porque os marginais, sabendo que nessas regiões não há uma presença efetiva da polícia, eles se sentem muito à vontade para cometer os seus crimes. Obrigado pelas informações, referente à segurança pública, no caso do policiamento aqui no estado do Paraná e no Brasil também. Obrigado, coronel. Obrigado a você.